Salve, salve, amigos, amigas deste nosso Brasilzão de Deus, do nosso mundo e sistema solar planos. Quem vos fala aqui é o engenheiro e cientista de dados William Maza, e eu venho apresentar para vocês um novo trabalho, uma nova palestra, uma nova aula que eu vou dar aqui, vou disponibilizar para todos vocês, que é baseado em um relatório que o LinkedIn emitiu no final de 2023, chamado Preparing the Workforce for Generative AI, ou seja, preparando a força de trabalho, né, para a inteligência artificial generativa. Então, o LinkedIn ele tem uma divisão chamada Economic Graph, que é uma divisão que pega a montanha de dados que o LinkedIn tem e prepara relatórios, prepara estudos e disponibiliza para quem quiser. Então, se você procurar por esse nome na internet, certamente você vai achar um relatório bastante extenso, um relatório muito detalhado, muito bem feito, em que eu li de ponta a ponta e estou aqui disponibilizando uma apresentação 100% baseada nesse relatório. Então, não é a inteligência artificial como um todo e todas as suas ramificações. O que eu vou falar aqui hoje é especificamente sobre a inteligência artificial generativa, que eu vou mostrar daqui a pouco. Ela é um sub-ramo, uma ramificação da inteligência artificial, mas sem dúvida nenhuma é aquela que está trazendo mais impacto no mercado de trabalho. Então, acho honesto fazer isso, estou citando a fonte, não tirei do nada, não é achismo. O que eu vou mostrar aqui é baseado em fatos e dados e você pode vislumbrar aí nesse artigo que o LinkedIn produziu. O que eu fiz foi ler e colocar numa apresentação de modo a facilitar, para que você não precise ler o documento inteiro e que realmente demanda bastante trabalho, além do fato de estar em inglês. Então, o meu trabalho foi destrinchar esse conteúdo e apresentar aqui para vocês de uma maneira assim bem própria, né? Então, eu montei uma apresentação chamada Inteligência Artificial, o que está acontecendo e como vai me afetar, né? Então, vamos lá, vamos comigo, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do que eu tenho para mostrar para você aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou cientista de dados, especialista em inteligência artificial generativa. Eu sou engenheiro também formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, onde eu também fiz uma pós em administração industrial. Também tenho um MBA em finanças e, por fim, uma pós-graduação em Big Data e Data Science. Estava fazendo mestrado, mas tive que dar uma parada. Realmente é muito complexo conciliar tudo e ainda fazer um mestrado na área de ciência da computação. Mas vamos lá, se der, se no futuro aí for possível, retornarei a esse incrível mestrado aqui na Universidade Estadual de Santa Catarina, que é um centro de excelência muito grande. Então vamos lá. Qual que vai ser o conteúdo do material que eu vou apresentar para vocês? Um panorama de 2024, quais foram as habilidades, né, as skills avaliadas aí pelo LinkedIn e que estão mais propensas e menos propensas a serem substituídas pela inteligência artificial, os impactos reais da inteligência artificial generativa, quais são as habilidades que estão em jogo, as profissões sob ataque, uma transição inesperada que eu vou contar para vocês, as mulheres e a inteligência artificial, as gerações e a inteligência artificial. Vou falar um pouco sobre futuro certo e o incerto e vou falar um pouco sobre liderança. Desculpa que às vezes eu tenho que ficar dando umas desviadas, mas é porque eu estou aqui apresentando, tem uma tela na minha frente, tem todo o meu aparato de luz, câmera, microfone, e às vezes eu, né, ficar na minha frente eu preciso dar umas gingadas aí para poder enxergar tudo direitinho. Então vamos lá, pessoal, que vocês sabem que o meu jeito não é de ficar enrolando, de ficar embromando, já vamos direto ao ponto que eu sei que o tempo urge. Então eu fiz esse slide aqui, eu ia falar transparência, né? Cara velho é outra coisa, né? Eu fiz esse slide aqui para você entender do que esse relatório do LinkedIn, lembrando que eu estou fazendo uma apresentação baseada num artigo do LinkedIn, mas esse aqui é material meu, essa criação é minha.
Então, o que eu quis mostrar aqui? E a inteligência artificial generativa, que eu estou chamando de IAG, essa estrela dourada aí, ela é uma sub-área de uma sub-área da inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial tem um monte de ramificações, tem um monte de possibilidades, é um mundo muito complicado de falar sobre inteligência artificial porque é muito complexo, mas dentre as aplicações existe uma muito conhecida com a qual eu trabalho que chama-se Machine Learning, aprendizado de máquina. Dentro do Machine Learning tem várias categorias e subdivisões. Uma delas é o Deep Learning, aprendizado profundo, ou seja, a aplicação do Machine Learning em quantidades enormes de dados. E dentro do Deep Learning, uma das categorias é a inteligência artificial generativa, que é uma das aplicações, na verdade, do Deep Learning, que é o objeto desse estudo feito aqui pelo LinkedIn. Então, isso aqui é só importante, de novo, né, para você não achar que eu estou falando, por exemplo, quando eu citar alguma profissão que está protegida ou não da inteligência artificial generativa, não quer dizer que essa profissão está protegida de qualquer tipo de inteligência artificial, porque tem outras rodando por aí, eu vou mostrar para vocês, eu vou provar para vocês do que eu estou falando quando chegar o momento certo, tá bom? Então vamos lá. Alguns dados bastante intrigantes do ponto de vista aí do que o LinkedIn trouxe para nós. Então, como esse trabalho foi feito no finalzinho de 2023, o que o LinkedIn trouxe? Que as principais habilidades, ou seja, as core skills, né, as principais habilidades do mercado de trabalho, mudaram 25% de 2015 a 2023. Ou seja, em 8 anos, né, as principais habilidades que o mercado exigia mudaram em 25%. Ou seja, a cada 4, uma mudou. Pouco até se a gente for pensar o que o mundo mudou, principalmente na parte de tecnologia de 2015 até 2023. Mas o que é o mais importante, o mais interessante aqui é essa segunda figura aqui, que o LinkedIn espera que até 2030, ou seja, em 6 anos, um pouquinho menos do que os 7 anos anteriores, mas mais ou menos o mesmo espectro de tempo, que as profissões, as core skills, as principais habilidades vão mudar em até 65%. Então, essas duas figuras se conversam, mas de maneira dramática. Eu quero que você entenda que, segundo o LinkedIn, o que mudou de 2015 a 2023 foi 25%, mas o que vai mudar de 2024 até 2030 é de 65%. E um outro dado interessante aqui é que hoje a inteligência artificial generativa, hoje quando eu gravo esse vídeo, essa aula em 2024, 84% das profissões existentes já podem usar, num menor ou num maior grau, a inteligência artificial generativa. Então percebe como que essas figuras elas estão passando informações distintas, mas complementares. E mostrando aqui ao final que, no caso das profissões de tecnologia, já são 77% dos profissionais que são afetados, de novo, no maior ou no menor grau, pela inteligência artificial generativa. Então, esses dados aqui, pessoal, são importantes de serem entendidos e é legal de isso estar bem no começo da apresentação e para você ver que é uma apresentação baseada em fatos e dados, não é achismo, não é sim, não é talvez, mas bastante dados para a gente poder fazer as nossas avaliações. Bom, o desemprego, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, geralmente a palavra desemprego ou medo de perder o emprego ou futuro da empregabilidade é uma das coisas que mais assustam as pessoas, né? Por quê? Porque as inovações tecnológicas, elas sempre trouxeram preocupações sobre o futuro do trabalho humano, sempre. Então, se você voltar lá no comecinho da Revolução Industrial, lá na época do tear mecânico, lá na Inglaterra, onde substituiu tanta força de trabalho, as pessoas, teve perda de emprego? Teve perda de emprego por um lado, mas também teve um aumento expressivo de outros, porque o volume de produção foi aumentado tantas vezes que se afeta sempre a revolução tecnológica.
a inovação tecnológica sempre afeta alguma coisa, mas ela cria algo muito maior e o benefício é sempre muito maior do que menor quando a gente pensa em termos de empregabilidade. Então, quando a gente pensa na parte da robotização, principalmente na indústria, eu que vivi aí mais de 20 anos na indústria, acompanhei de perto essa questão da robotização. Se por um lado os robôs assumiram muitas atividades dos humanos que os humanos também nem queriam mais fazer, tá? Então, assim, é bom sempre entender esse contraponto, porque eram atividades, pelo menos as principais que eu vi, de carregar muito peso, de fazer atividade que o ser humano não quer mais, não está mais disposto, ainda mais agora no século XXI, a fazer. Então, a robotização realmente tomou posto de trabalho, mas também trouxe uma série de novas possibilidades, de novos empregos aí grudados com essa tecnologia. A própria tecnologia, né, quando eu coloquei ali tecnologia, ficou, eu sei que ficou abrangente, mas a gente pode falar da informática, dos sistemas supervisionados, né, tanta coisa que está sendo implementada aí ao longo dos últimos anos, que ao mesmo tempo que realmente traz um desemprego em algumas funções que são tomadas pelas tecnologias, também a reboque aí vem uma série de outras profissões que são beneficiadas, que são inventadas, que são trazidas, né? A gente pode usar o exemplo do Uber, eu acho que é o melhor exemplo de como que uma tecnologia ela prejudicou, né? Não sei se essa é a palavra certa, né? Ou se ela inovou, ou se ela reinventou, né? A parte do transporte urbano, né? Quem pegava táxi antes do Uber sabe que era um produto, vamos dizer assim, um serviço caríssimo, pessimamente prestado. Você vivia levando golpe de taxista, seja porque eles mexiam lá no taxímetro, seja porque eles faziam um caminho muito mais longo, ou porque ficavam escolhendo corrida. Quando a Uber chega, realmente você sabe quanto que você vai pagar, é muito mais barato que o táxi, e o motorista ele é julgado, ele é avaliado pelos usuários, e se ele pisar na bola com muita gente, ele é banido da plataforma, banido da profissão. Isso aumentou muito né, principalmente no começo, aumentou muito a qualidade. Eu sei que depois, hoje, já caiu muito, então isso está buscando um equilíbrio e tal, mas eu acho que é um bom exemplo de uma tecnologia que quem que ia imaginar que ia sustentar a família sendo um motorista de aplicativo, e hoje a gente sabe que tem tanta gente, principalmente no Brasil, sustentando a família, sustentando assim a sua vida num aplicativo eh, de corrida de carro, né? De transporte. Esse é um exemplo, poderia citar muitos outros. E a inteligência artificial, agora finalmente chegando, não vai ser diferente. Ah, mas você está dizendo então que vai afetar algumas profissões? Sim, vai afetar. E eu vou mostrar nessa apresentação, que aliás não sou eu, né? Que quem está mostrando é o LinkedIn. O que eu estou fazendo é pegar esse material, deglutindo e trazendo para você, como eu disse desde o começo. Então, assim, a inteligência artificial vai afetar? Não, não, ela não vai, ela já está afetando, não é futuro, é presente, mas ela vai continuar afetando. Vai sumir? Vão sumir algumas profissões? Sim, vão sumir algumas profissões. Mas você fala isso com essa naturalidade, gente, é o que é. O mundo é o que é, ele não é o que a gente gostaria que fosse. Então, não adianta a gente ficar brigando e achando que inteligência artificial, não pode. Gente, é a realidade. É mais barato, né? Não falta, trabalha 24 horas por dia, tem uma capacidade de fazer que é incomparável, né? De produzir, de fazer com rapidez, de ser produtivo, que não dá para competir. Mas o que a gente tem que olhar para a inteligência artificial, e por isso que eu trouxe o exemplo da tecnologia, da robotização, da revolução industrial, é que ao mesmo tempo que a tecnologia vem, a inteligência artificial vem e ela assume algumas atividades, ela traz a reboque, ela traz consigo uma série de outras e vai trazer uma série de outras ocupações que a gente, de repente, nem existem ainda, que a gente nem conhece, mas que você vai poder trabalhar, o que vai demandar de você isso que você está fazendo agora, que é se informar e saber o rumo que a sua carreira vai ter que dar a partir de então, porque sim, a inteligência artificial, e eu estou falando da generativa, não estou nem falando das outras, vai afetar a sua profissão de um jeito ou de outro.
ou vai ser imediatamente, ou vai ser daqui uns 6 meses, ou vai ser daqui um ano, ou vai ser daqui 3 anos, mas praticamente todas as profissões serão afetadas em algum grau. Claro que tem profissões que é mais, profissões que é menos, e nós vamos chegar nesse negócio. Então, eu sempre gosto de trazer um exemplo. Quando o Excel surgiu no final da década de 80 nos Estados Unidos, tinha uma função lá nos Estados Unidos que tinha no Brasil até pouco tempo atrás, pelo menos eu nunca mais vi, que é a função do escriturário. O escriturário fazia? Todas aquelas contas, as tabelas, os números que antes do Excel eram feitas na unha, quando o Excel surge, existe aquele medo de que essa profissão realmente ela fosse acabar. E teve um impacto avassalador nos Estados Unidos. Estima-se aí que mais de 2 milhões de escriturários ou perderam emprego ou foram substituídos pelo Excel. Aí você fala, que tragédia. Não, gente. Porque aí, quando o Excel surge e ele é criada ou é amplificada a profissão do analista. E quantos analistas surgiram do final da década de 80 para cá por causa do Excel? Certamente milhões, muito mais do que os escriturários que perderam o emprego, que tiveram que se adaptar. Quem não se adaptou, dançou. Mas, a reboque da extinção, ou da quase extinção da profissão de escriturário, surgiu a de analista, e o mundo se beneficiou muito mais com a existência do Excel. Inclusive hoje, 2024, a quantidade de empresa que utiliza o Excel como uma ferramenta que faz de tudo é enorme. Então, vamos dizer que o Excel fez mal para o mundo, fez mal? Talvez num primeiro momento, para quem não se preparou, para quem não entendeu, para quem não botou fé, ele possa ter custado o emprego, mas dali para frente, quem se preparou, quem estudou e quem está se aperfeiçoando e aprendendo, certamente está se beneficiando do nosso bom e velho e maravilhoso Excel. Dessa forma, eu acredito que com a inteligência artificial o caminho é absolutamente o mesmo. Bom, um caso bem atual de uma profissão extremamente impactada pela inteligência artificial generativa é essa que eu estou mostrando para você, a função do tradutor. Hoje, com a tecnologia da inteligência artificial generativa, essa profissão poderia não existir mais. E eu particularmente acredito que daqui uns 3 anos não vai realmente mais existir. Mas hoje, o que os tradutores profissionais estão fazendo? Eles estão usando também as ferramentas de inteligência artificial que fazem uma pré-tradução ou fazem uma tradução inicial e eles depois têm que corrigir, né? Principalmente quando a tradução é técnica, quando é uma tradução específica. Eu imagino que essas ferramentas de inteligência artificial ainda não conseguem traduzir com precisão, dependendo do contexto. Então, é importante que um profissional experiente, um profissional do ramo, repasse esse material, porque a gente sabe também que nem sempre dá para confiar no que a inteligência artificial generativa entrega. Isso é uma realidade, não adianta a gente querer esconder também. Mas os próprios tradutores utilizam as ferramentas de inteligência artificial generativa como um tipo de um rascunho para que eles também tenham um volume, porque de uma certa forma eles também conseguem fazer mais trabalhos, né? Então isso aumenta a produtividade do tradutor formal, oficial, e eles refinam lá com as informações. Mas assim, na minha opinião, olha, gente, eu não tenho nada contra tradutor, nada contra a profissão. Eu estou fazendo aqui uma análise técnica e eu não estou torcendo para ser substituído, nem para não ser, gente. Eu estou fazendo uma análise e peguei um exemplo que me parece muito ilustrativo, que inclusive está no material do LinkedIn também, que é a profissão do tradutor, que, na minha opinião, não dura mais 3 anos, infelizmente, felizmente, não sei, porque eu não sei exatamente como que os tradutores, as pessoas que trabalham com isso, vão ganhar seu sustento, como que eles vão usar a inteligência artificial de alguma outra forma, que tipo de produto que eles vão criar, como que eles vão fazer. O fato é que a inteligência artificial generativa faz tradução e faz tradução bem feita. Não adianta querer ficar desmerecendo, como eu falei. Uma coisa é uma tradução técnica, uma coisa é uma tradução que tem ali as suas peculiaridades e que talvez a inteligência artificial generativa não tenha sido treinada em alguns nichos específicos com o volume que deveria, mas isso é uma questão de tempo. É uma questão de tempo para que isso aconteça. Isso aqui é um exemplo bem patente de uma profissão
extremamente impactada pela inteligência artificial. Bom, vamos lá. Então, essa pesquisa, né? Estou falando tanto da pesquisa, então vamos entrar agora mais a fundo nos conteúdos. A abrangência dessa pesquisa, ela, como eu já disse várias vezes, ela veio do LinkedIn, que é uma rede social, né? Que tem aí 950 milhões, ou seja, praticamente 1 bilhão de profissionais cadastrados, interagindo, publicando conteúdo, escrevendo, procurando emprego. Então, imagina que riqueza, que base de dados incrível que o LinkedIn tem, além das 60 milhões de empresas que estão lá cadastradas. Então, eu acho que assim, quando o LinkedIn diz alguma coisa, quando o LinkedIn publica um material como esse, que eu estou mostrando para vocês, a gente tem que parar a ler porque realmente eles têm muito embasamento para poder dizer qualquer coisa a respeito do mercado de trabalho. Então, o que que eles fizeram? Eles começaram pegando na enorme base de dados dele todas as habilidades cadastradas pelos próprios usuários, que eles chamam de skills, né? Eu coloquei skills, devia ter colocado habilidades, porque já que eu traduzi tudo para o português, mas é que às vezes, né, escapa algumas coisas, principalmente quando a gente não é da área. Mas enfim, skills ou habilidades são a mesma coisa. Então, eles catalogaram mais de 30 mil habilidades diferentes. E eles pegaram as 500, né, que está em vermelhinho, que são as atividades que têm mais potencialidade de ser substituída pela inteligência artificial, ou seja, que eles chamam de replicáveis, né? Que podem ser substituídas, que podem ser feitas pela inteligência artificial generativa. Então, são 500 habilidades. Então, lá, escrita, edição, tradução, que a gente acabou de ver, criação de conteúdo, análise financeira e de dados, e-mail marketing, desenvolvimento de software, programação, gestão do tempo, enfim, são habilidades que a inteligência artificial generativa, sempre no maior ou no menor grau, já consegue fazer. E eles pegaram 800 skills ou 800 habilidades, que estão aí em verdinho, que eles chamaram de habilidades complementares, ou melhor explicando, habilidades que a inteligência artificial generativa não consegue substituir, pelo menos por enquanto, nos próximos anos. No futuro eu não sei dizer, mas pelo menos hoje não consegue. Que é influência, reparo e manutenção, inovação de produto, liderança, trabalho em equipe, gestão de pessoas, criatividade, ou seja, habilidades tipicamente humanas. Então, para poder fazer o trabalho deles, eles separaram para poder tratar, as profissões de acordo com quantos por cento de uma profissão é feita de habilidades que a inteligência artificial generativa consegue fazer e quantos por cento sobram daquilo que só o ser humano é capaz de fazer. Nós vamos ver o resultado disso daí. Bom, esse gráfico aqui, ele tem a ver com uma daquelas figuras iniciais. Lembra que eu mostrei para vocês um slide que tinha 4 formas geométricas e tinha uns números lá, uns dados lá dentro? Um dos dados que tinha é exatamente esse 84% aqui. O que que esse gráfico quer dizer? Ó, aqui está escrito, deixa eu traduzir para você. Ó, 84% dos membros do LinkedIn dos Estados Unidos poderiam ter, no mínimo, 25% das suas habilidades, podem ter, né? Podem ter, no mínimo, 25% das suas habilidades afetadas pela inteligência artificial generativa. Então, é exatamente esse ponto aqui, ó. 84% dos membros do LinkedIn, ou seja, dos profissionais que estão cadastrados no LinkedIn dos Estados Unidos, gente, 84%. 84% das pessoas, dos profissionais cadastrados no LinkedIn, tem pelo menos 25%, ou seja, um quarto de habilidades, né, que podem ser já poderiam ser substituídas pela inteligência artificial. Então, por exemplo, ó, o que que esse gráfico está querendo dizer? Por exemplo, ó, quando a gente chega aqui perto de 100%, a gente tem um percentual pequeno de habilidades que replicáveis, né? Que a inteligência artificial já poderia substituir 100%. Só que na medida em que essa curva vai descendo, a gente vai, por exemplo, vendo que aqui, ó, 50% dos membros do LinkedIn dos Estados Unidos teriam já 50% de possibilidade, né?
50% das suas ocupações, das suas atividades, das suas habilidades podendo ser substituídas pela inteligência artificial, ó. E 10% das profissões dos Estados Unidos, dos profissionais dos Estados Unidos, já poderiam ter 90% daquilo que eles fazem substituindo pela inteligência artificial. Então, esse gráfico nem sempre é tão fácil de entender, mas ele está querendo dizer isso, né? Quer dizer, quantos por cento da força de trabalho americana, né, o quanto que a inteligência pode substituir, a inteligência artificial pode substituir. Então, por exemplo, né, o que eu estou falando para vocês, acho que esse número é bem emblemático, né? 10% das profissões ou dos profissionais já teriam aí 90% de atividades, né? 9 de cada 10 atividades que poderiam ser replicadas pela inteligência artificial. E quem disse isso? Ó, a fonte, que é o relatório que eu estou falando para vocês, ó, LinkedIn Economic Graphic Research Institute é a divisão dos Estados Unidos responsável por esse tipo de relatório, por esse tipo de informação, só para você ver que eu estou assim, sendo bastante coerente e divulgando a fonte o tempo todo, porque tem muita gente que publica as coisas e parece que tirou do nada ou quer parecer mais inteligente do que realmente é e não cita as fontes, e eu estou citando a minha fonte o tempo todo, até porque não é um material meu. O LinkedIn pode até me processar se eu dissesse que era meu. Bom, aí que mais que o LinkedIn fez nesse relatório? Ele separou os profissionais em 3 grupos. E aí, gente, os desenhos aqui, eles estão representando algum tipo de profissional e você já pode ir tentando adivinhar quem é quem, porque não está na ordem correta, né? Então, como eu levo essa apresentação em algumas empresas, eu sempre na empresa eu pergunto se o pessoal sabe quem é quem. O LinkedIn separou as profissões em 3 tipos. Aqueles profissionais que a inteligência artificial potencializa o trabalho, ou seja, se ele se aliar com a inteligência artificial, ele vai ser um profissional melhor. Ele pegou as profissões que estão muito ameaçadas pela inteligência artificial. A gente já viu aqui essa figura aqui do tradutor, então se você já sabe que é o tradutor, porque eu já usei essa imagem. E tem as profissões que estão protegidas da inteligência artificial generativa, hein? De novo, não quer dizer que é de todas as inteligências artificiais, mas da generativa, tá? Tá protegido. Então, se você aqui já teve um tempinho para olhar, então vamos ver. O tradutor é o ameaçado, o analista de dados, que é esse cidadão aqui, é o potencializado, ou seja, se o analista de dados usar a inteligência artificial generativa, ele vai ser um profissional melhor, porque a inteligência artificial vai ajudá-lo a isso. E o veterinário, né, no caso aqui, uma veterinária, é uma profissão que a inteligência artificial generativa tem pouco a contribuir e está bem protegida desse tipo de tecnologia, pelo menos por enquanto. E esse daqui é um gráfico, pessoal, que eu pensei muito se eu ia colocar, se eu não ia, porque ele não é um gráfico fácil de entender. Eu vou fazer o melhor que eu posso para poder explicar para vocês o que esse gráfico está querendo dizer. Então é um gráfico que está todo em inglês, não tinha como eu traduzir, a não ser que eu montasse tudo de novo, mas ia me dar um trabalho tão absurdo que eu falei, não, gente, eu prefiro explicar, né? E aí torcer para as pessoas que estão assistindo terem a paciência de poder entender esse gráfico aqui. Então vamos lá, deixa eu explicar primeiro o eixo X e o eixo Y. Ó, aqui, ó, GAI, né? O que é GAI? Inteligência Artificial Generativa, o que eu chamo de IAG, em inglês ele chama de GAI, então Inteligência Artificial Generativa. Complementary skills, ou seja, as habilidades que são humanas ou complementares à inteligência artificial generativa, ou seja, aquelas que não vão ser substituídas, aquelas que não têm condição de ser substituídas pela inteligência artificial. Então, de 0 a 100, né, vindo aqui vamos ver aqui, do corretor de imóveis e estando aqui em cima o dentista, por exemplo, o dentista como um exemplo clássico de uma profissão que tem um monte de atividade que não tem como ser substituída. Então, quanto mais para cima tiver, mais protegido ou mais atividades a profissão tem que não tem como ser substituído pela inteligência artificial. Então, isso é o eixo Y. O eixo X é o contrário. É o GAI, né, que é a inteligência artificial generativa, com as habilidades replicáveis. Ou seja, quanto mais para a direita, mais essa profissão tem atividades que a inteligência artificial pode substituir. Então, percebeu o que esse gráfico? Então, vamos ajudar a traduzir aqui. Tudo que tiver para cima
é porque tem muita habilidade humana que a inteligência artificial generativa não consegue fazer. Então, o que está para cima do gráfico. E o que está para a direita significa que quanto mais para a direita tiver, mais a inteligência artificial generativa, mais perto de 100% ela está de substituir, certo? Então, é isso que esse gráfico está querendo dizer. E esses negócios azuis aqui? Eu mostrei para vocês no slide anterior, né, a tradução disso. Então, aqui nesse quadrante aqui, né, na verdade não é um quadrante, mas é um quadrante, né, que separado por essa linha tracejada. Então, tudo que tiver dentro disso aqui está isolado, ou seja, está protegido, pelo menos em parte, de ser substituído pela inteligência artificial generativa. Augmented significa aqueles que são potencializados. Lembra lá da figura do analista de dados, que são as profissões que podem se beneficiar trabalhando em conjunto com a inteligência artificial. E esse daqui são aqueles que estão realmente muito ameaçados. Então, ele separou em três grupos aqui, aí a gente começa, depois desse entendimento, a gente começa a ver, por exemplo, profissões que estão isoladas da inteligência artificial. Quanto mais para a esquerda e para o alto, melhor. Então, o que tem aqui, ó? Tem a enfermeira, tem o operador de campo de petróleo, o especialista de construção, o dentista, quer dizer, todo mundo, o atleta, todo mundo que está aqui, o motorista, está muito protegido desse tipo de inteligência artificial. Agora, vê só como é dessa inteligência artificial. Porque, por exemplo, tem o carro autônomo, que é um outro tipo de inteligência artificial, que não tem nada a ver com a generativa, que vai afetar bastante a questão do driver, né, que é o motorista. Mas como esse trabalho está falando especificamente de inteligência artificial generativa, nesse caso, é uma profissão que está protegida desse tipo de inteligência artificial, que é aquela é, mais que está afetando mais. Olha o médico aqui, né? Muita gente falando muita bobagem, que o médico vai ser substituído pela inteligência artificial. Tá aqui, gente. O médico está absolutamente bastante protegido. Tá aqui o, o produtor rural, o chaveiro, o veterinário, o oftalmo, o corretor de imóveis. Ou seja, gente, quem tiver para a esquerda do gráfico, e quanto mais para cima, mais protegido. Aí aqui nesse quadrante aqui são aquelas profissões que se o profissional conhecer de inteligência artificial e colocar no seu dia a dia, ele vai se beneficiar. Então é o web designer, é o consultor alimentar, né? É o analista de dados, como a gente viu, é o gerente de marketing, é o gerente de experiência com o cliente, enfim, essas profissões que ele escolheu algumas. Deixa eu só dar licença um pouquinho. Nesses pontos em cinza, são outras profissões, mas ele só colocou em azul, porque senão o gráfico ia ficar muito poluído. Mas você vê que tem uma série de outras profissões aqui que são potencializadas pela inteligência artificial. E aqui nesse quadrante, quem tiver aqui, aí realmente precisa já estar pensando seriamente, já analisando o mercado e vendo como que você vai ou se aliar à inteligência artificial ou colocar a inteligência artificial para fazer, ou você vai ter que mudar de área, amigo, amiga. Realmente é uma situação bastante complexa. Então, por exemplo, quanto mais para a direita e para baixo, mais ameaçado, porque são poucas atividades que podem ser feitas só pelo ser humano e está muito alto o nível de atividade que a inteligência artificial generativa pode fazer. E aqui nós temos o caso do bibliotecário da bibliotecária. Olha o tradutor aqui, olha o assistente administrativo, e é o que mais me preocupa. Por quê? Porque se você entrar no LinkedIn e colocar assistente administrativo, eu já fiz isso, tem mais de 5 milhões. E aí, a gente, assistente administrativo, assistente de venda, assistente comercial, assistente de RH, todo tipo de assistente de marketing faz parte, né, além dos assistentes administrativos, dessa categoria, dessa classe profissional, onde o impacto da inteligência artificial generativa pode ser, assim, realmente muito, muito forte. Então, você, mulher, homem, que trabalhar como assistente administrativo, você precisa urgentemente entender que a sua profissão corre alto risco de ser substituída pela inteligência artificial generativa.
você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer o que você está fazendo agora de vir aqui se informar. Se você que está assistindo esse vídeo conhece alguém, que certamente vai conhecer, você precisa pedir para ele assistir esse vídeo para começar a se informar. Isso aqui, gente, de novo, isso aqui não é achismo. Isso daqui não é opinião. Ah, perguntamos para 1.000 CEOs de empresas o que eles acham. Gente, isso aqui não é achismo, isso aqui é dado. Isso aqui é desse LinkedIn Economic Graph Research Institute. Isso aqui é fatos e dados. Isso aqui é informação de altíssimo nível, disponível lá nos Estados Unidos, né, na internet, que eu trouxe para vocês exatamente para mostrar o impacto que a inteligência artificial generativa já está trazendo. Isso daqui não é 2030, 2040, 2050, isso é hoje, isso é sério. Não é brincadeira. O que essa tabela aqui, o que esse gráfico, na verdade, está dizendo, não é brincadeira e não pode ser menosprezado por ninguém. Quem avisa, amigo é. Bom, uma transição inesperada, né? O que que é essa transição inesperada? Essa foto desse profissional é que é o seguinte: todas as outras evoluções ou revoluções tecnológicas, elas afetaram primeiro a classe profissional mais simples possível. Então, lá na Revolução Industrial, o tear mecânico afetou lá as costureiras da base da pirâmide profissional, a robotização afetou em cheio os auxiliares, os assistentes, os operadores de máquinas das indústrias, mas essa revolução da inteligência artificial generativa tem uma característica um pouco diferente. Ela impacta principalmente atividades que, como a gente está vendo aqui, de gente que ganha mais normalmente, em média, do que esses profissionais. Profissionais que diriam assim, estariam num segundo escalão, que normalmente não são os primeiros a serem afetados pelas tecnologias. No caso da inteligência artificial generativa, sim. Então, ela afeta 2 vezes mais quem tem diploma do que quem não tem diploma. Então, olha que interessante. Eu acho que é a primeira vez que tem uma ferramenta tecnológica, uma ferramenta de disrupção que afeta o mercado de trabalho, que o primeiro a ser afetado não é a pessoa que está ali na base da pirâmide, no primeiro degrau da hierarquia de uma empresa ou de uma indústria. E isso é um negócio que é disruptivo também, porque a gente está acostumado, quando vai ouvir falar sobre automação, tecnologia, a gente já pensa, não é comigo. Isso aí é para quem não estudou. Isso daí é para quem está começando agora no mercado. Isso daí a gente nunca acha que é com a gente e geralmente não é mesmo. Mas dessa vez, você que tem especialização, você que tem faculdade, você que tem pós, você que tem mestrado, você que estudou inglês, fica esperto, porque como a gente viu na tabela lá, no gráfico da imagem passada, tem muita profissão ali que exige muita formação, muito conhecimento técnico que você só ganha com nível superior ou até acima disso. Por isso que eu chamei esse slide, e na verdade esse material está escrito dessa forma também no relatório do LinkedIn, que é uma transição inesperada, é um impacto da tecnologia não esperado, nunca visto antes. Aqui, pessoal, uma notícia que é complicada para as mulheres. Então, o que que esse gráfico está mostrando? Como que a inteligência artificial vai afetar homens e mulheres? Então, o azul escuro são os homens e o cinza, né, o azul claro, são as mulheres. Então, o que que o LinkedIn fez? Ele pegou aqui aquelas três divisões, né? Então, profissões potencializadas pela IA, afetadas pela IA e protegidas pela IA, e comparou por gênero, masculino e feminino. Então, as profissões de homens, elas estão, né, bem acima, vamos dizer assim, de serem potencializadas pelo uso da inteligência artificial generativa. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que se, em média, todo mundo saísse estudando, se preparando, que no caso desse tipo de profissão potencializada, mais homens se beneficiam disso do que mulher. Mas você fala assim, por quê?
Gente, por uma característica e por uma coincidência, quando a gente cruza os benefícios da inteligência artificial generativa com aquilo que homens e mulheres normalmente fazem no mercado de trabalho. É claro que ninguém desenvolveu a tecnologia pensando nisso, vou afetar homem, vou afetar mulher, vou afetar. Não, a tecnologia ela é desenvolvida e o impacto é esse que a gente está vendo aqui, né? Agora, o gráfico do meio é o mais preocupante, porque esse daqui são as profissões, como a gente já viu, que são as mais ameaçadas pela inteligência artificial. E a gente vê o maior gap, né? A maior diferença de impacto é como que a maioria das mulheres estão em posições, estão em profissões que, por uma coincidência, né? Como eu disse, isso não é feito de propósito, mas é um impacto que é conhecido somente depois da tecnologia surgir, é a maioria das profissões tipicamente de mulheres, né? Aí, de novo, né, pessoal? Não estou dizendo que profissão de homem, profissão de mulher, geralmente ocupadas por homens, geralmente ocupadas por mulheres, a gente percebe que o impacto por exemplo, quando a gente pensa na posição do assistente administrativo, a gente sabe, né? A gente vê isso no dia a dia, que a maioria dos assistentes administrativos são mulheres. Então, a gente percebe que tem um disparate muito grande. E em relação àquelas que estão isoladas, mais uma vez, os homens, apesar da diferença ser pequena, mas mais uma vez os homens estão mais beneficiados. Então, tanto nas profissões isoladas ou protegidas, quanto nas profissões potencializadas pela IA, os homens estão na dianteira e as mulheres exatamente naquelas que são as mais afetadas, infelizmente. Aqui é um trabalho parecido com aquele gráfico que a gente viu, só que em vez de dividir em homem e mulher e ser um gráfico de colunas, é um gráfico de barras separando por geração. Então, geração Z, geração dos millennials, geração X e os baby boomers, né? Eu estou aqui na geração X, mostrando o impacto de cada uma das profissões. E olha que interessante isso, né? Não dá para analisar tudo, mas aqui, ó, o cinzinha, claro. Qual geração tem mais profissões protegidas pela da inteligência artificial generativa, que é essa aqui, Insulated from GAI? São os profissionais mais antigos. São os profissionais, provavelmente os dentistas mais antigos, os médicos, né? Aquilo que a gente viu lá. Então, né, essa também é disruptivo, porque normalmente a gente acha que a tecnologia vem e vai prejudicar logo aqueles que têm mais tempo de mercado, e aqui está mostrando exatamente o contrário, que das profissões mais isoladas, quem está mais protegido são os profissionais mais antigos. E uma notícia que também não é comum é essa aqui, que é esse azul, que são as barras, a parte da barra que define qual que são as profissões mais impactadas, que no gráfico anterior a gente viu que eram as mulheres. No caso, quem tem o maior percentual é o pessoal da geração Z, que são os mais novos no mercado de trabalho. Por quê? Porque como eles acabam de entrar, normalmente quem entra no mercado de trabalho entra por baixo, entra do começo. E a gente percebeu em alguns gráficos anteriores que, por uma coincidência, entre os impactos da inteligência artificial generativa e o que essas pessoas fazem, impacta mais e menos certas profissões. E dentre as profissões, o que esse gráfico aqui está dizendo, então, no frigir dos ovos é isso. A, a geração mais impactada pelo avanço da inteligência artificial negativamente é a geração mais nova, que é a geração Z. E aquela que está mais protegida é a dos profissionais mais experientes, né? Que também é um contrassenso que não é intuitivo e pouca gente sabia. Eu mesmo, antes de conhecer esse material, não fazia nem ideia. Estou aqui mostrando para vocês verem como é importante a gente fazer análise baseada em fatos e dados, porque os dados nem sempre mostram aquilo que a gente achava antes de conhecê-los. Bom, já falamos aqui bastante sobre algumas profissões protegidas, né? Então já mostramos lá naquele gráfico, falamos aqui da enfermeira, do médico.
aqui, né, essas profissões, né, os paramédicos, a profissão do corretor de imóveis, então tem 19% de chance a menos de ser substituído pela inteligência artificial generativa, o construtor, o pedreiro também. Ou seja, a gente percebe que essas atividades que exigem a presença física, o toque, pegar na mão, carregar, tudo isso que a inteligência artificial generativa não consegue fazer, obviamente, são aquelas que estão mais protegidas. Esse outro gráfico aqui, vocês percebem como esse material é um material rico, cheio de dados e fatos. O que está querendo dizer? Como que a inteligência artificial generativa ela vai impactar as indústrias, ou seja, os negócios diferentes, né? Aí a gente tem aqui um monte de negócios diferentes e o gráfico está mostrando aquilo que já mostrou no das mulheres e no das gerações. A ideia aqui é exatamente a mesma coisa. Mas vamos começar aqui com o que é positivo. Quer dizer, quem está mais para baixo nesse gráfico são aqueles mercados, aqueles setores onde os profissionais estão mais protegidos. Então, aqui nós estamos falando de aluguel de equipamento e imóveis, né? Então, sendo os mais protegidos, cuidados médicos, construção, administração pública, serviços ao consumidor, educação, enfim. Lembra, pessoal, impactado pela inteligência artificial generativa. Não esquece que existem outras aí. Mas aqui, né, o trabalho é sobre isso. Então, isso aqui está mostrando, na verdade, um complemento daquelas informações que a gente já mostrou. Essas são os ramos, as atividades. Aí você fala, mas por que que é importante saber isso? Exatamente porque se você tiver que fazer um movimento de carreira, porque a sua profissão vai ser impactada pela inteligência artificial generativa ou já está sendo, para você não trocar por outro negócio ou por outro ramo que também está, ou às vezes está até mais impactado. Esse tipo de gráfico, ele serve isso, para ajudar a gente a entender o cenário e também para ajudar a gente a tomar a decisão, para a gente não fazer uma burrada de ir para uma área ainda mais condenada, vamos dizer assim. E aquelas que estão mais, onde tem a faixa azul, aqui esse azul intermediário mais impactado, a gente vê aqui, ó, serviços financeiros, varejo. Vamos ver aqui, ó. É porque tem que tomar cuidado que não é o para cima, né? Porque aqui para cima estão as profissões potencializadas, né? Então, quando a gente vê mídia, informática, informação e tecnologia, a gente vê que ele está aqui em cima porque é uma das profissões, né? Junto com os serviços alimentares e acomodação, né? Hotelaria, mais potencializadas. Quer dizer que a inteligência artificial vai ajudar a se trabalhar em conjunto com o profissional que tem aí. Mas quem tem esse outro azul aqui, ó, principalmente esses dois itens que tem essa setona vermelha, são as áreas, né? E é o que o grande destaque para serviços financeiros, para a área de finanças, como uma área severamente, duramente impactada. Então, você aí que trabalha como no financeiro, você que trabalha na contabilidade, na controladoria, auditoria, realmente tem que ficar bastante atento aí com os próximos movimentos da inteligência artificial. Bom, estamos caminhando já para o final, né, dessa análise desse grande documento, um documento enorme que você encontra aí disponível na internet, produzido pelo LinkedIn, que é a minha base para esse material que eu criei. Esse material é um material meu, baseado, que eu criei baseado nesse relatório do LinkedIn. Então, e o futuro? Bom, o futuro é o seguinte: no longo prazo, vai depender do impacto, o impacto depende da velocidade das aplicações potencializadas. O que isso quer dizer? A tecnologia está aí, já dá para fazer um estrago grande, mas as empresas vão atrás, elas vão fazer, vão investir, já entenderam, conseguem medir os benefícios para fazer investimento em inteligência artificial, sabe o que fazer, tem gente preparada para fazer, porque uma coisa, gente, é você ter a solução, ela está ali pronta, mas se isso vai pegar, se isso vai ser rápido, depende de como o mercado vai atuar, de como que o resultado vai aparecer e, obviamente, as empresas decidirem de ir nessa direção ou não.
Então, é uma questão de tempo, que é o que está dizendo ali, o que o impacto depende da velocidade das aplicações potencializadas. Ou seja, se as empresas começarem a aplicar e tiverem mesmo resultados, uma vai começar a copiar da outra, as empresas de consultoria vão vender consultoria adoidado e realmente aí a velocidade vai ser maior. No curto prazo, ocupações vão incorporar a inteligência artificial generativa. Isso é uma coisa já mais pé no chão. Quer dizer, se vai sumir, se não vai sumir, se vai mandar embora, se vai ficar com dois em vez de ficar com três, se vai cortar. Gente, não sei. Mas o mais esperado é que as ocupações que podem incorporar a inteligência artificial generativa vão incorporar. Então, não estranhe na sua empresa, de repente, ela assinar um Copilot da Microsoft para alguns funcionários, ou para todos, se ela tiver muito dinheiro, para dar mais produtividade e tal, para que realmente os funcionários entreguem com mais qualidade, com mais rapidez. Agora, o que ela vai fazer depois? Aí realmente cada empresa que vai ter que dizer por si própria. E a verdadeira preocupação que todo funcionário, toda empresa tem que ter é como que eu vou adquirir essas novas habilidades. Porque eu vou ter que usar. A gente viu, está muito claro, eu espero que a essa altura, né, se eu fiz um bom trabalho, uma boa explicação, está muito claro que o impacto da inteligência artificial generativa, ele lembra, em 84% das profissões já poderiam usar em até 25%. Ou seja, todas as profissões têm alguma oportunidade. Então, o que você tem que estar preocupado agora é como que você vai ser a pessoa que, dentro do que você faz, independente se vai ser substituído rápido, devagar, se o mercado vai para cima, não vai, independente disso, você tem que ser a pessoa que fica. E como você vai ser a pessoa que fica? Sendo a pessoa que sabe utilizar isso daí. Que quando vier um treinamento, ou que, independente se a empresa já está preparando ou não, você já sai usando, você já vai mostrar, você vai ser aquele profissional que está no século XXI e entendeu que não tem mais, não vai ter mais como trabalhar num século tecnológico daqui para frente sem conhecer, sem saber como utilizar esse tipo de ferramenta que, na verdade, vai ajudar muito a ser mais produtivo e vai ajudar as empresas a ganharem mais dinheiro. Essa tem que ser a verdadeira preocupação. E a liderança? Gente, a liderança tem um papel complexo nessa atividade. Primeiro, está informada, né? Como que um líder vai poder decidir qual caminho ir se ele não sabe nem o que é, nem o que existe, nem o que faz, nem o que deixa de fazer? Realmente é uma situação bem complexa mesmo. Então, o líder tem isso. Mas vamos lá, vamos ter bastante tópico. É transformação das funções. A liderança tem que saber, né, que baseado em tudo que eu mostrei aqui, que na verdade é o relatório do LinkedIn mostra, as funções das empresas vão ser transformadas e ele tem que saber quais e como. Para quê? Porque o líder vai liderar esse processo. Quais as novas skills? Quais são as novas habilidades? Como que implanta? Que eu uso? O que eu compro? O que eu pago? O que eu treino, né? Os programas de requalificação e qualificação. Eu treino o que? É ChatGPT? É Bard? É nuvem? É o quê? É fazer chatbot? O que a gente faz? É pagar o Copilot para todo mundo, só para uma área? Gente, é saber o que é e como treinar os funcionários. Por quê? Porque o aumento da produtividade, você pode ter certeza absoluta que já está sendo cobrado. Se está usando ou não, não sei. Se já está usando e não está trazendo aumento, você pode ter certeza que os CEOs, a alta cúpula, assistem televisão, leem jornais, estão no LinkedIn, veem esse tipo de relatório e querem saber do aumento da produtividade, porque é isso que é o principal ganho da inteligência artificial generativa, é esse, é um aumento sistêmico da produtividade. As hard skills mudam, ou seja, as habilidades técnicas mudam. E as soft skills? Não. As soft skills são as mesmas. Trabalho em equipe, inteligência emocional, que mais? Empatia, senso de pertencimento. Por quê? Porque pensa assim, se você aumenta a produtividade, se a inteligência artificial ela vai fazer uma parte do seu trabalho, você vai ter mais tempo para interagir com as outras pessoas para resolver outros problemas. Então, as soft skills,
elas, elas não mudam, mas elas ficam mais importantes. Por quê? Porque agora as pessoas vão ter mais tempo para interagir, porque a inteligência artificial faz uma parte do trabalho. E na outra parte você não vai ficar sem fazer nada, você vai ter que procurar outras coisas, outros problemas, você vai ter mais interação com as pessoas. E por fim, a alfabetização em inteligência artificial, que é o que eu disse lá no começo. Quer dizer, como é que um líder pode traçar um caminho, né? O líder lidera, o líder mostra o caminho. Se ele não sabe nem do que eu estou falando, se ele não sabe nem o que que é, ele não sabe nem o que que é inteligência artificial generativa. Ele usou lá o chat GPT duas, três vezes, falou que é uma porcaria, que aquilo não funciona. E aí, é isso aí? Tá tudo certo? É isso mesmo? Será que não funciona mesmo ou é você que não sabe mexer? Então, esse é um ponto importante para poder ser avaliado aí pelas lideranças. Realmente não vai ser fácil para ser líder nesse cenário tecnológico. Bom, pessoal, eu sou o William Maza, né? Então tá aí o meu Keep in Touch, né? Mantenha contato, tá aí o meu número de WhatsApp, meu e-mail. Se você quer que eu leve essa apresentação para o seu corpo diretivo, para os seus líderes, para os seus liderados, para os seus sócios, para quem você quiser, eu levo e personalizo e transformo isso. Eu posso fazer uma por conferência, né? Hoje tudo é tão tecnológico, para que que eu preciso ir até a sua empresa? Sua empresa pode estar no Acre, pode estar em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte. Eu posso fazer uma apresentação dessa personalizada para o seu negócio de maneira bem bacana para vocês se beneficiarem disso daí. Tá bom? Então, deixa eu parar aqui de compartilhar, deixa eu voltar a minha super tela aqui. E como palavras finais, pessoal, eu quero agradecer você que chegou até aqui, você que veio comigo até agora, que me acompanhou, que teve paciência. O que você está fazendo é muito importante. Então, o que eu peço é para que, se você gostou desse material, que você curta, comente, compartilha. Se não concordou também, se achou alguma coisa estranha, você pode consultar também, porque, como eu falei, esse material aqui não é um material meu, é um material do LinkedIn. Você pode procurar. De novo, né, o nome do material é Preparing the Workforce for Generative AI, Insights and Implications, né? Quer dizer, preparando a força de trabalho para a inteligência artificial generativa, implicações e insights e ideias para você. Então, eu espero que você tenha juízo. Não é para botar medo, não faça esse tipo de trabalho para ficar botando medo, mas uma pulguinha atrás da orelha, com certeza, porque o mundo muda o tempo todo, o mundo está cada vez mais tecnológico e você precisa sim saber que o profissional do século XXI é aquele que insere tecnologia e inteligência artificial no seu dia a dia. E você da empresa, você que é líder e gestor, você pode ter certeza que, se você não está fazendo, o seu concorrente está fazendo. E o seu concorrente pode estar em qualquer lugar do mundo e ele está ficando mais produtivo, ele está entregando com mais qualidade, mais rapidez que a sua empresa, porque ele está usando a inteligência artificial generativa, está preparando a força de trabalho deles para esse novo mundo que não é o futuro, é o hoje. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, obrigado aí por tudo, obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Fui.